gravando, certo? Então, vamos lá no nosso PowerPoint de novo. Está aparecendo tudo certinho aí para vocês? Está aparecendo o botãozinho que está gravando, mas a janelinha começar a gravação não apareceu. Mas em cima da onde você está compartilhando, tem um quadradinho vermelho com uma bolinha branca, esse que está gravando. Ok, tá jóia. Muito bem, gente. Nós vamos começar hoje e por algumas semanas o estudo da passagem que em alguns evangelhos aparece como o jovem rico, em outros aparece como o mancebo rico. Essa passagem ela é citada no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 16 a 22, no de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22, e em Lucas, capítulo 18, versos 18 a 23. Como a gente costuma fazer, depois nós vamos ler nos três evangelhos, para ver as diferenças, e depois escolhemos um que traga mais informações a respeito. Em relação às leituras, nós temos o livro Contos desta e Doutra Vida, de Humberto de Campos, que fala sobre essa passagem no capítulo 34, e também no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, capítulo 47. Temos no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 149, no livro 70 vezes 7, de Richard Simonetti, no capítulo 6, e no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde Kardec trata da riqueza, servir a Deus e a Mamon, certo? Então, claro que nós não vamos conseguir fazer todas essas leituras num só dia, talvez a gente leve aí uns 3 domingos com essas leituras, tá bom, gente? Quem participava do nosso clube do livro, lá na casinha de oração, uma vez a gente pegou a coleção do Simonetti, nós fizemos a coleção dos livrinhos do Simonetti, onde ele trata do Evangelho, mas um deles estava esgotado e ficou faltando. Eu me lembro que eram 6 ou 7 livros e um deles ficou faltando. E eu tenho a impressão que é justamente esse, o 70 vezes 7. Depois preciso perguntar para a Celina certinho, porque ela é que tem tudo aí organizadinho, porque eu não lembro qual deles que ficou faltando por estar esgotado. Mas a gente tem aquele aplicativo, e aí a gente comenta, aí a gente abre e todo mundo pode acompanhar. Tá certo, gente? Muito bem, então a gente vai começar pela leitura nas 3 referências, e então, aqui, diferentemente do Skype, eu não posso mudar de uma janela para outra, então eu vou sair aqui do PowerPoint e vou parar de compartilhar, tá bom? Moço, eu já fechei, já parei de compartilhar. E agora nós vamos para o Evangelho, compartilhando agora a página aqui, olha. Só que eu vou colocar em tela cheia, que fica mais fácil para ler, tá bom, gente? Então, aqui eu posso voltar para ver vocês, tá bom? E eu vou pedir para a Deoclésia ler para a gente. Pode ser, Deoclésia? Espera aí, é aqui, ó. Está aparecendo bem aí para você? Está com 400% de aumento, tá bom? Dá para você ler, Deoclésia? Ela não consegue abrir o áudio. Tá aparecendo o texto aí para vocês? Tá sim, Maruísa. É. Acho que a Deoclésia não está conseguindo abrir o áudio. Deixa eu voltar lá para ver. Eliana, pode começar a leitura. Oi? Ela não... Já nomeei a Eliana para começar a leitura até a definição. eu não sei se às vezes é fácil para ela. Você quer ler, Eli? Dá para você ler aí? Às vezes não é fácil para ela ler, dependendo
quando não tem livro. Dá para ler, Eli? Ué, será que ninguém está conseguindo abrir o Ninguém microfone? está conseguindo. Ninguém está conseguindo abrir o áudio? O que está acontecendo? Eita! Porque Adeuíso, o meu áudio aqui está perfeito. É só tá, clicar no embaixo, na barra embaixo, tem um microfoninho, é só isso. desativar ele. Não sei que o pessoal ainda está com um pouquinho. Bom, Lígia, já que você conseguiu Ah, abrir, então, leia você, por favor. Pronto. ai, meu Deus. Por favor. Tá bom. É o capítulo 19 do livro de Mateus, né? Isso. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observas os mandamentos. Diz-lhe quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Honra pai e mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz: eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Que é o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, quando ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Certo. Lígia, no começo a gente Ai, não. desculpa, é que no começo eu estava lendo o meu Evangelho de Não tem Mateus aqui. problema, não tem problema. Mas está aparecendo para você aí na tela? Tá aparecendo. É Assim. que eu peguei o meu Evangelho, Ah, tá, não tem aquele problema. Evangelho do Haroldo, e estava Não, lendo aqui, não aí que tem eu me dei problema. conta que Não tem tinha na problema. tela. Tá. Viu? Desculpa, Imagina, desculpa. imagina. Lígia, na primeira vez, a gente não comenta nem explica. A gente só faz a leitura dos evangelhos onde aquela passagem é citada, tá bom? Então, agora, por isso que esse texto aqui é prático. A primeira leitura foi de Mateus. Agora a gente vai ver a de Marcos, é a mesma passagem. Por favor, pode ler de novo, agora em Marcos. Eu mesmo leio? Uhum. Tendo saído Jesus para se pôr a caminho, veio correndo um homem e, com o joelho em terra, diante dele, lhe fez esta súplica: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Só um momentinho. Aqui já tem uma coisa que no de Mateus não tem. O jovem se ajoelhou diante de Jesus. Olha lá, com o joelho em terra. Mateus não falou isso, certo? Pode continuar. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Então ele lhe respondeu-lhe: Mestre, todos esses mandamentos tenho eu observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, lhe mostrou agrado e lhe disse: Uma coisa só te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O homem, desgostoso das palavras que ouvira, foi-se todo triste, porque era muito rico. Certo. Nas leituras que a gente vai fazer
dos 2 casos contados por Humberto de Campos, a gente vai ver que ele era realmente muito, muito, muito rico, certo? Então, aqui depois a gente vai falar por que ele falou bom, por que Jesus não aceitou o título de bom, vamos ver por que Jesus citou esses mandamentos, né? E vamos fazer agora a leitura em Lucas, para ver o que é que se Lucas traz alguma coisa de diferente. De novo, Lígia. Então um certo príncipe perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Outra informação. Nem Mateus, nem Marcos falaram que o jovem era príncipe. Ora, gente, se é príncipe, príncipe é sempre filho de um rei. Então, quem seria essa criatura, certo? Pode continuar. Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe. Disse o homem: Tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude. Ao ouvi-lo, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, se entristeceu, porque era muito rico. Sim, e então aqui outra informação diferente era de que ele realmente tinha muito dinheiro e era um príncipe, né? E lá então, ou seja, cada evangelho traz uma informaçãozinha diferente, certo? Pois bem, gente, nós vamos primeiro, a gente vai pegar o trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou parar esse compartilhamento e vou voltar no Google, porque eu vou compartilhar agora outra página, tá bom? E dessa vez, Lígia, obrigada pelas leituras, viu? Depois eu vou pedir para a Rosana fazer a leitura para a gente, tá bom, Rosana? Que também já faz um tempinho que você não lê para nós. Então, agora eu vou compartilhar outra página que é o do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui, pera lá. Aqui, ó. E deixa eu colocar em tela cheia. Agora, gente, nós estamos no trecho do capítulo em que... Espera um pouquinho. Ó, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós estamos aqui no item 7, onde Kardec fala da utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Não há necessidade da gente ler tudo, mas a gente vai pegar somente o trechinho onde ele comenta essa passagem do moço rico, tá bom? Rosana, está aparecendo bem aí para você? Dá para você ler para a gente? Sim, tá tudo bem, Marisa, pode Então, ser. tá bom. Por favor. Quando Jesus disse ao moço que o inquiriria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e no entanto, recusava-se a ideia de
abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Isso, é até aqui só que ele faz o comentário sobre essa passagem. Depois aí ele continua, ele volta e continua falando da riqueza, certo? Que no momento a gente não vai adentrar muito nesse outro caminho, mas a gente fica só nesse trechinho em que ele comenta sobre a passagem do moço rico. Você quer falar alguma coisa, Rosana? Alguém quer fazer algum comentário? Agora podemos comentar aqui as palavras de Kardec. Não, o texto está bem claro, né, Maruísa? O que Uhum. ele quis dizer, como você disse, não é que Jesus fala, abandona tudo e Isso, segue-me. O que ele isso. quis dizer é saber usar o seu dinheiro e ajudar o próximo, né, como manda os mandamentos. É Sim, só isso, não ter aquele apego, não, é tudo meu, é tudo meu. Eu penso que é isso. exato. E sempre o que Kardec destaca bastante aqui nesse capítulo 16 é justamente a questão do apego aos bens terrenos, entre eles a questão da riqueza, né? E como ele também fala aqui, ele poderia ser realmente uma pessoa aos olhos da sociedade da época, dele ser uma pessoa corretíssima, mas faltava para ele justamente esse desprendimento, já diferente de Zaqueu, que Jesus nem precisou pedir. Zaqueu, por vontade própria, acertou suas contas com quem ele estava devendo, ainda pagando 4 vezes mais, e depois ele ainda repartiu todos os seus bens com muitas pessoas a quem ele ajudava, e isso a gente encontra no livro Boa Nova, e depois ele levou uma vida assim, na simplicidade, quase na pobreza, ele e a família. Então, é importante para a gente já ir compreendendo que Jesus não condenava a riqueza, mas sim o uso que se fazia dela, e também o apego, porque na sociedade de então, a riqueza era uma pessoa ser rica, na época de Jesus, significava que Deus estava, ou seja, que ela estava sob as graças divinas. E não adiantava ser somente rico, tinha que ser rico e próspero, ou seja, ficar cada vez mais rico. E então, talvez seja esse um dos motivos, como que dizendo, perante a sociedade da época, se de repente ele se desfizesse de tudo que ele possuía, passando a levar uma vida mais simples, é como se ele tivesse perdido aquela conexão de bênçãos materiais que Deus concedia a quem ele entendesse que devesse dar, né? Porque isso era uma coisa assim muito forte para a sociedade da época, né? Estar de bem com Deus. E uma das maneiras de se mostrar que se estava bem com Deus era por meio da riqueza material, né? Outros costumes. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem, gente. Então, eu vou sair dessa página de novo, parar esse compartilhamento outra vez, e vou voltar aqui no modo tela cheia,
eu vou fechar essa página, porque eu tenho outra aberta ainda, da Bíblia do Caminho. E a gente vai começar agora, ó, são 7h25. Então, para a gente ter uma ideia do quanto esse rapaz era rico, nós vamos fazer a primeira leitura, que é Contos desta e Doutra Vida, do Humberto de Campos, tá? Então, deixa eu procurar aqui primeiro, antes de compartilhar, para não ficar vai e vem nas telas. Aí eu já, deixa eu primeiro aqui abrir no lugar certo, Contos desta e Doutra Vida, pera lá. Quem tem o livrinho, Contos desta e Doutra Vida, era o primeiro, não vi. No capítulo 34. Está aqui, olha, O Mancebo Rico. Então, agora sim, agora já está aqui. Então, agora eu vou compartilhar de novo. É só essa parte do compartilhamento no Google Meet que é um pouco chatinho. Mas já estamos aqui de novo, e de novo vou colocar aqui na tela cheia, tá bom? Eli, você quer ler essa historinha? Não sei por que o pessoal hoje está com dificuldade para abrir o áudio. Ele não está abrindo e eu não sei se eu consigo fazer abrir. Não. Oi, Malu. Oi, lá, a Deoclésia abriu. Pronto, então a Deoclésia Consegui abrir. conseguiu abrir. Eu não sei, como que você fez para abrir, Deoclésia? Eu cliquei aqui Nos nos três três pontinhos. pontinhos e Isso. depois eu cliquei no microfone e daí Pronto. abriu. Então, é isso daí, gente. Cada um de vocês, ó, vou voltar aqui na guia, ó. Agora eu tô na guia do Google Meet. Cada um tem um retangulinho, certo? E quando vem aqui no retangulinho, olha lá, ó, aparece 3 pontinhos. Mas não adianta eu Isso. clicar aqui, porque não vai ficar diferente. Então, clicando nesses 3 pontinhos, vocês têm aí a opção do microfone, que, aliás, é o que está aqui no meio, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Tá? Clicando aqui, o seu já está aberto, tá ok? Então, Deoclésia, eu vou Ok. pedir, então você que conseguiu abrir, então, por favor, aí, vamos fazer a leitura desse conto de Humberto de Campos, do livro Contos desta e Doutra Vida. Pode começar. Certo. Diante do assunto que se referia ao congraçamento de grupos religiosos, o ponderoso Simão, sábio israelita desencarnado, considerou sorridente. Semelhantes problemas já vicejavam em torno do próprio Cristo. Só atenção um pouquinho, Deoclésia. O que está acontecendo, que Humberto de Campos está relatando, é no plano espiritual, certo? Eles estavam, Certo. eles estavam conversando sobre o congraçamento de grupos religiosos, e isso num grupo de espíritos no plano espiritual. E aí, esse Simão, israelita desencarnado, comenta, né, que esse tipo de problema, a gente não vou falar o que é, já acontecia desde a época de Jesus. Pode continuar, Deoclésia. E, à vista da curiosidade geral, o ancião relatou: Efraim, filho de Baunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelitas, é isso, né? Ilelitas vem de Iléu. Iléu foi um grande sábio
israelita, que inclusive tinha tinham escolas na sociedade judaica, judeus que moravam fora da Palestina, de Israel, vinham para o templo para estudarem a Torá. Então, também tinham os professores que ensinavam o estudo da Torá. Mas pessoas que queriam se dedicar a vida a isso. E tinha duas linhas de pensamento, vamos dizer assim, de ideologia. E um dos sábios que dirigiam esse tipo de escola se chamava Hillel, tá bom? Não vamos entrar mais em detalhes para não fugir do nosso assunto. Pode continuar. Isso. Aliás, Hillel foi avô de Gamaliel, que foi o grande professor de Paulo de Tarso. Pode continuar. Que, ao tempo do Senhor, eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi Shammai, Isso. fanáticos e formalistas. Isso, então tinha dois grupos, né? O do Rabi Hillel, mais liberal, mais instruído, e a gente chama de Shammai, mas a pronúncia em hebraico não é essa, mas isso não importa. Eles já eram mais fanáticos, e um não se bicava com o outro, certo? Pode continuar. Judeus profundamente culto, Efraim, aos 40 de idade, já se fizera autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Hillel, o admirável doutor das 7 regras. Também não vamos entrar no caso aqui que 7 regras seriam essas, mas depois, em um outro momento, a gente pode falar disso, senão a gente foge do assunto e eu vou cair em outra tela, tá bom? Tá. Excessivamente rico, dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, onde sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Só um comentário aqui, Deoclésia. Gente, Jericó não era cidade judaica, ali era uma mistureba. Tanto é que quem morava em Jericó era Zaqueu. Zaqueu também morava em Jericó. E já ficava do outro lado do Rio Jordão. Aliás, ficava, não no Rio Jordão, ficava no deserto da Judéia. Era um oásis situado no deserto da Judéia. A gente já comentou várias vezes a respeito disso. E ali, se Jerusalém era uma cidade voltada para a espiritualidade, Jericó era uma cidade voltada para a materialidade, porque ali eram só negócios, transações comerciais, gente que vinha, gente que voltava lá do mais fundo da Ásia, do Oriente, e passavam todos por ali. Então, Jericó é o símbolo simbolizava a materialidade, a vida material, viver para ganhar dinheiro, e Jerusalém era voltada para o lado espiritual. E como a gente vê, o nome do rico era Efraim. E olha já quanta coisa o Humberto de Campos fala dele. Tinha vinhedos, campos de cevada, rebanhos e negócios importantes da Síria. Então, não era uma riqueza só de um monte de dinheiro. Ele tinha muitos bens. O dinheiro era só mais um deles. Pode continuar, Deoclésia. Entretanto, não era só isso. Era o depositário dos recursos amoedados, de companheiros numerosos.
todo fariseu e lelita que se lhe vinculasse à amizade hipotecava-lhe confiança e, com isso, os próprios bens. Transformara-se-lhe a fortuna pessoal. Transformara-se-lhe a fortuna pessoal, desse modo, em extensa formação bancária, recolhendo depósitos vultosos e pagando juros compensadores. Ou seja, ele era como se fosse um banco. As pessoas Isso. deixavam com ele a sua fortuna em dinheiro para que ele tomasse conta. Certo, gente? E claro que ele não fazia isso de graça, né? Não existe almoço grátis, alguém sempre tem que pagar alguma coisa. Pode continuar. Onde que parou? Depósito? Aqui, ó, no centro. No centro da organização, cujos interesses financeiros se expandiam, constantes era ele, embora relativamente moço, um oráculo e um amigo. Ou seja, as pessoas confidenciavam as suas dificuldades com ele. Então, ele não era só muito rico, né? Ele também era uma pessoa receptiva, né? Pode continuar. O narrador fez longa pausa, como se nos quisesse monopolizar as atenções, e prosseguiu. Devotado leitor da Mishnah. E apaixonado... Hã? A Mishnah eram uns Mishnah. livros, na verdade é Mishnah, porque o CH tem som de RR, que nem carro, né? Então seria Mishnah. Os judeus, os fariseus, tinham livros de estudo que complementavam e ajudavam na compreensão da Torá. Tá? Então, ele também era conhecedor dessas literaturas. Pode continuar. E apaixonado pelas doutrinas do antigo orientador, que tudo fizera por desentranhar o espírito da letra na interpretação das Escrituras. Efraim ouviu com imensa simpatia as notícias do reino de Deus, de que Jesus se revelava portador. Assinalando o ódio gratuito com que os fariseus rigorosos investiam contra o mestre, mas se lhe exacerbou o desejo de um contato direto. O mestre Nazareno falava de amor, concórdia, humildade, tolerância. Operava maravilhas, trazia sinais do céu no alívio ao sofrimento humano. Não seria ele, Jesus, o mensageiro da suprema união? Desde muito jovem, sonhava Efraim com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Mantinha habitualmente conversações pacíficas com saduceus, amigos bem colocados no sinédrio, buscando a suspirada conciliação sem resultados. De entendimento seguro com os Chamaítas, aqueles que pertenciam a outra escola, né? Dirigida pelo Rabi Shammai, isso. Isso. Com os chamaítas desistira. Fatigara-se de intrigas e sarcasmos. Diligenciara colher os pontos de vista dos nazarenos e samaritanos, conhecidos por opiniões menos estreitas. Ouvira com patrícios mentalmente marcados pelas inovações de credos estrangeiros,
quais os que se mostravam em ativa correspondência com a Grécia e com o Egito, mas tudo debalde. Controvérsias entrechocavam-se, quais farpas afogueadas, incentivando perseguições. Demandara retiro deleitoso de essênios, em cuja intimidade repousara, durante alguns dias, anotando encantado várias referências em derredor dos ensinamentos do Cristo. No entanto, mesmo aí, no seio da coletividade consagrada à comunhão de bens no serviço da agricultura, encontrara antagonistas intransigentes que não vacilavam no escárnio sobre os profitentes de outras convicções. A pouco e pouco amadureceu o projeto de ir em pessoa ao encontro de Jesus, o fascinante condutor de multidões, a fim de expor-lhe o magnífico projeto. Reunir, enfim, os descendentes das 12 tribos, eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Assim pensando, ao sabê-lo em atividade além do Jordão, Efraim arrancou-se do lar, tentando surpreendê-lo. Só um instantinho, Dioclésia. Desse parágrafo comprido, o Humberto de Campos traz uma informação importante para a gente. É que quando a gente pensa na nação israelita na época de Jesus, a gente pensa que todos tinham a mesma linha de pensamento, que os judeus, eles eram uniformes na maneira de compreender, de interpretar a Torá e vivenciar os ensinamentos de Moisés. E pela descrição que Humberto de Campos faz nesse parágrafo, a gente vê que não era bem assim. Aliás, Kardec fala disso lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala dos fariseus, dos essênios, dos escribas, dos saduceus. Eles tinham linhas de compreensão, de interpretação muito diferentes. E, claro, havia nas sinagogas, aos sábados, no próprio templo, haviam interpretações diferentes sobre passagens da Torá, sobre os ensinamentos dos profetas, e as discussões eram intermináveis. E eles gostavam disso. E juntando as questões religiosas, juntavam-se as questões políticas. Política misturada com religião nunca deu certo. Então, quando a gente fala da nação israelense, como ele fala aqui, né, que o sonho de Efraim era reunir novamente todos os descendentes das 12 tribos, ou seja, todos os descendentes do patriarca Jacó, todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo interpretando a Torá do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, considerando-se mutuamente, com respeito, era o sonho de unificação da nação israelita, que a gente ingenuamente pensa que todos pensavam da mesma maneira, o que não é diferente, o que não é verdade. Havia muitos partidos políticos religiosos, e eles se degladiavam, não de luta armada, mas eles se degladiavam no sentido de discussões, de interpretações que não terminavam nunca. Eles adoravam isso. E tinha os que seguiam o pensamento de Léo, tinha os que seguiam o pensamento de Shammai, que eram rabinos da época, muito famosos, mas não havia ali um entendimento em comum. E enquanto eles perdiam, às vezes, uma existência inteira nessas discussões intermináveis, o povo padecia fome, doença, miséria.
certo? A caridade, não se falava em ajudar o próximo. E como a gente pode ver aqui pela descrição, Efraim era muito rico. Ele não tinha só muito dinheiro, ele cuidava do dinheiro dos outros e ganhava dinheiro com isso. Era como se ele fosse um banco individual, um banco formado por uma única pessoa. Claro, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Então, além de bens materiais, ele ainda gozava de muito prestígio entre os ricos, entre a sociedade rica da época. E aqui, Humberto de Campos mostra para a gente que não havia homogeneidade na nação israelita. Judeus que não se davam com os samaritanos, que desprezavam os galileus, fariseus e saduceus, e essênios, e por aí vai. E os doutores do templo, os rabis, os escribas, era uma coisa. Dá para a gente passa para a gente a sensação de um caldeirão fervendo, certo? Pode continuar, Deoclésia, ainda temos uns 15 minutinhos. Após algum tempo, achou-o entre homens cansados e tristes, e ao fitá-lo, enterneceu-se-lhe o coração. Foi assim que ele achou Jesus. Isso. Tá? Efraim encontrou entre Jesus, os homens cansados, né? cansados, tristes, e isso tocou o coração dele. Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Mais simples, né? Imagina quando ele se vestia a caráter, né? Mais luxuoso ainda. Tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. Sofreava a custo as próprias lágrimas. Sim, concluía consigo mesmo, dirigir-se-ia ao mestre das boas novas na feição de aprendiz. Ocultaria a própria grandeza individual. Magnetizado, por fim, pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo à lisonja, respondeu o Cristo: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Mas, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Gente, aqui nós precisamos compreender um pouquinho mais o significado de vida eterna para os judeus. Como que eles compreendiam isso? O que eu tenho que fazer para que, quando eu morrer, eu não precise voltar de novo a esse mundo, para que eu fique eternamente, para todo sempre, no mundo celestial. O que eu tenho que fazer para conquistar isso? Tá? Esse era o conceito. O conceito de... Porque eterno, só Deus, certo, gente? Nós somos imortais. Falando hoje na linguagem espírita, se a pergunta fosse, se ele fosse espírita, a pergunta seria assim: o que eu tenho que fazer para me tornar um espírito puro, alguém como você, alguém como Jesus, e não precisar reencarnar mais em planeta nenhum? O que eu tenho que fazer para alcançar a primeira ordem dos espíritos puros? Se fosse por um espírito, a pergunta seria essa. Só que, na época, o conceito de vida eterna para eles era isso. Eu morro e não preciso mais voltar. E já vou contemplar aí as belezas do infinito ao lado de Deus. Essa era a pergunta.
E aí tem aquela resposta, porque me chamas bom, depois a gente vai entrar melhor nesse mérito. E aí ele falou de guardar os mandamentos. Aí pode continuar, Deoclésia. Aí ele perguntou quais. Isso. Quais? Tornou Efraim preocupado. E Jesus enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Acho engraçado quando ele pergunta qual mandamento eu devo seguir. Que Jesus falou para ele: guarde os mandamentos. Como se Efraim não conhecesse os 10 mandamentos. Ora, será que eu tô deixando de seguir algum dos 10 mandamentos? É, Né? A dúvida dele. E aí Jesus enumera quase que todos, certo? Só não falou do dia de sábado, não falou de cobiçar as coisas dos outros, mas falou de alguns que talvez tivesse ali alguma relação com o tipo de vida que ele levava, né? Pode continuar. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe da cultura e da finança farisaicas, ajuntou sorrindo. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos, como a desvendar-lhe o âmago da alma, e considerou: algo te falta ainda. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Veridiano, um amigo que nos partilhava os estudos, indagou, logo que o relator deu a narrativa por terminada. Não será essa a história do mancebo rico mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou: sem mais nem menos. E, assinalando-nos a surpresa, concluiu, sem que nos fosse possível aduzir depois qualquer comentário. A fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. É aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes. Irmão X. É isso. Pode comentar, Deoclésia, podem fazer seus comentários, que nós vamos terminar com essa lição, tá? Já falta aí uns 5 minutinhos, mais ou menos. Bom, Malu, Jesus falava num sentido, como você sempre fala para a gente, num sentido assim muito figurado, né? Sim. Aqui não é nesse sentido literal das coisas, mas assim, a gente deve amar o próximo, colaborar, não é? Com o próximo, desde como realmente era o Efraim.
Além de Sim, tudo, ele era amigo, sim. né? As pessoas se aconselhavam com ele, apesar Uhum. dele ser muito moço, mas e a gente deve fazer a mesma coisa. Isso também significa amor ao próximo. Não é só dar o dinheiro, é dar de você mesmo um pouquinho de você para o próximo, Uhum. né? Daquilo que a gente aprende, Sim, estuda. Então, para mim foi essa a lição que ele deixou, que sim. Jesus deixou para nós. Amar Uhum. a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós Sim, mesmos. sim. E o curioso, só para encerrar, é quando, como o irmão X fala, né? A união dos agrupamentos religiosos é um assunto muito velho, como ele diz, fazer com que haja uma homogeneidade na interpretação e na vivência da religiosidade vai ser muito difícil, porque para isso vai precisar enfiar a mão no bolso, vai ter que contribuir, inclusive, com dinheiro, com bens materiais. E aquele que tem muito é aquele que tem a oportunidade de ajudar mais. Mas aí é que vem o problema do apego, né? Então fica ali só na superfície, nas discussões, e não se chega a lugar nenhum. É isso o que está sendo colocado para a gente pensar nessa lição, tá bom? Mas ainda tem outra que a gente vai deixar para a próxima semana, que é do livro Lázaro Redivivo, também do irmão X, pouco conhecido. Vou então parar aqui o compartilhamento, agradecendo, Deoclésia, pela sua leitura, e voltamos aqui na nossa tela principal, tá bom? Já partindo para a nossa finalização. Vocês viram que agora não tem reloginho para avisar que está acabando o tempo? Que bacana. É verdade. Agora não tem mais o reloginho para ficar tocando para dizer que está na hora do recreio. Muito bem, obrigada, viu, Deoclésia? Eu que E agradeço, Malô. a Eu joia. fiquei feliz que deu certo. E deu Não quis certo, é isso. entrar no lugar da Eliana, Ah, tá, mas acho mas que a me Eli. ofereci Não, mas está porque eu certo, mas consegui. aham, a Eli, lá onde ela mora, ela tem muito problema com a internet, e como vocês podem ver, ela pelo jeito já caiu também, não conseguiu voltar, tá bom? Marlene, como hoje é a primeira vez também que você conseguiu entrar com a gente, você pode fazer a prece final? Ah lá, seu microfone já está aberto. Ah, tá. Eu faço sim, Maroísa. Tá me ouvindo bem? Estamos sim. Tá. Então, vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, guia, a Deus, o nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo, um domingo à noite, com tantos aprendizados, né, com tão belas palavras, né, ensinamentos, e que possamos nos atentar para todos os detalhes, colocar em prática na nossa vida e fazer caridade e ter desprendimento das coisas materiais. É difícil, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando e aprendendo. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, pelos ensinamentos e aos nossos bons amigos espirituais que porventura estejam conosco, possam nos dar a bênção confortadora do passe e auxiliar os nossos irmãos mais necessitados também. Uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom resto de domingo e que a nossa semana seja promissora e cheia de bênçãos. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite a todos.